Bom dia, Senhor Jesus. Oh, Senhor, queremos te adorar realmente essa manhã junto com os irmãos. Tua presença, Senhor, é a certeza do teu falar. Amém. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, Amém. ou ali tu estás, Senhor. Amém. Senhor, por isso nós queremos nos despojar de tudo que é velho, de toda a nossa velha maneira de pensar, do nosso coração enganoso, Senhor Jesus. Amém. Pedir misericórdia, Senhor. Visita-nos, Senhor, Amém. como o Senhor visitou aquele cego de nascença, Senhor. Amém. Oh, visita-nos nesta manhã. Amém. Nós não estamos como os fariseus, criticando o Senhor, achando-nos melhor do que aquele cego. Senhor, nós estamos ao contrário. Nós estamos aqui aos teus pés, Senhor. Amém. Senhor, nos ilumina. Amém. Leva-nos à glória. Sim. Derrama essa vida abundante. Amém. Toma a liderança do teu rebanho. Oh, queremos ouvir tua voz. Amém. Senhor Jesus, que toda distração dos nossos ouvidos saiam agora. Oh, volta-nos a tua palavra. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler nossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 3. Primeiro, tá? Nós vamos ler vários versículos hoje. Vocês vão fica com a Bíblia ou com o celular aí, tá? Eu vou ler porque depois, eu sei que os irmãos estão gravando, né? E quando alguém lê, acaba não saindo, sei lá, se depois você não tem que pegar a gravação e jogar fora. Mas enfim. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Tá. Meu sentimento essa manhã, eu gostaria que essa reunião agora de manhã, ela fosse um tipo de uma prévia da comunhão de serviço que a gente quer ter com irmãos e irmãs, né? Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? A palavra e o serviço, a nossa visão espiritual e as nossas motivações, as quais fazem com que a gente quebre o nosso vaso de alabastro diante do Senhor, né? Então, tudo é orgânico, tá, irmãos? Tudo é muito junto, a palavra, o serviço, a vida da igreja. Nós temos falado bastante sobre o aspecto que nós começamos uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é tão significativo, porque nós não conhecemos as dimensões profundas do que significa você ser um novo homem, você ser uma nova criatura. Nós não temos a dimensão. Nós desfrutamos já de ser, em parte, muitas vezes, a experiência do novo homem. Mas a gente não sabe o nosso antecedente. Nós não sabemos aonde, como, qual que é a linha demarcatória que fez com que nós nascêssemos de novo. E o que isso representa para os dias de hoje, para a nossa vida e para a nossa experiência. Aonde nós estamos? Que lugar nós estamos na nossa experiência de salvação? Nós estamos no Velho Testamento? Se estamos no Velho Testamento, poderíamos perguntar, nós estamos debaixo da lei de Moisés? Estou falando do Velho Testamento. Nós estamos no chamamento de Abraão, porque é uma diferença muito grande, né? Talvez tenha outros pontos que a gente poderia perguntar, nós estamos em que parte no Velho Testamento? Mas nós também podemos perguntar, nós já estamos na nova aliança, que é o Novo Testamento? Nova aliança é o Novo Testamento. Você está nele? E o que permeava, qual que era a base
do Velho Testamento, seja com Abraão ou seja com Moisés. São duas coisas muito diferentes. Deus chama Abraão e fala para Abraão, faz promessas, e Abraão começa a seguir o Senhor. Ele começa então a caminhar com Deus, e ele caminha de uma maneira, sabe como? Pela fé. Mas passado um tempo, por causa da transgressão do povo, porque o povo se achava suficiente, como nós vimos ontem na leitura bíblica, os fariseus, né? Eles não achavam que tinham pecado, ou se eles tinham, não eram tão graves quanto aqueles dos outros que não praticavam a lei. Então, com Abraão, então depois de Abraão, o Senhor precisou, por causa da transgressão e da soberba do homem, teve que trazer a lei. Você quer se levantar diante de Deus e se orgulhar? Então tá bom, dá uma lida aqui, quem eu sou. Dá uma lida sobre a minha natureza. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu próximo e tal, honra teu pai e tua mãe. E se você praticar, você vai ser abençoado. Se você não praticar, estou falando de Moisés, né? Por causa da transgressão, Deus teve que trazer essa situação. Aí, você deve perguntar, mas qual foi a experiência de Abraão? Abraão foi o seguinte, eu estou vindo lá da terra dos cegos de nascença. Estou pegando a figura. Eu estou vindo de Ur dos Caldeus. Eu estou vindo de uma região de adoradores de ídolos mudos. Eu estou vindo de uma região que não conhece Deus. Mas tem uma coisa. Eu ouvi Deus. E Deus falou assim, sai da tua parentela, vem e acredita em mim. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão creu. Ele não fez nada mais do que crer. E isso foi dito, imputado como sendo a justiça de Deus. Então, um pecador que vem de Ur dos Caldeus, sem pedigree, sem antecedente de relacionamento com Deus, de uma terra idólatra, ele crê em Deus e ganhou de presente a graça. Ganhou de presente a presença de Deus. Ganhou de presente que Deus falando para ele, olha, anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Puxa, ele ganhou isso. Ele não perguntou, mas como que eu vou ser perfeito? Todos nós gostamos de perguntar. Se ouve uma mensagem, então como que eu vou praticar? Como que eu vou ser perfeito? E nós tentamos, nós nos esforçamos. Mas Abraão só fez uma coisa, catou os cacarecos dele e foi andando, erigindo, levantando a tenda, fazendo um altar, e ele fazia uma coisa, ele invocava o nome de Jeová. Ó Jeová, somente os pecadores, somente os fracos, somente os que se acham incapacitados, eles invocam o nome do Senhor. Quem é suficiente? Eles não precisam ler a palavra, eles não precisam reunir, eles têm um padrão de vida moral bom, eles se satisfazem por si mesmos, mas tem um grupo que eles se sentem como ovelhas que precisam de pastor e precisam ouvir uma voz, eles precisam estar perto de Deus, e assim que eles ouvem a palavra de Deus, eles seguem. Foi o que nós vimos ontem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas tinha um grupo que eles confiavam no quê? Não na experiência do Abraão, embora eles dissessem que eles eram filhos de Abraão. Eles confiavam, sabe no quê? Na tradição deles, na história do esforço humano, que é na lei de Moisés. Virava e mexia, e eles falavam de Moisés e falavam de Abraão. São dois mundos no Velho Testamento. Um mundo da fé, que 430 anos antes da lei já tinha sido dado, que era conviver, era andar com Deus, não era praticar a lei. Anda na minha presença. Teve um outro que antes de Abraão andou na presença de Deus também, e vocês sabem da história. Enoque andou com Deus e já não era
Até nós cantamos um hino hoje que em alguma frase lá falou que eu deixo de ser. Você anda com Deus, o Enoque já não é, o Abraão já não é, o José já não é, a Maria já não é, ninguém mais é, porque ele passa a ser tudo. Porque ele está andando por fé, e Deus para si o tomou. Essa era a caminhada que Deus desejava trazer para os homens. Mas, por causa da dureza do coração, então Deus precisou dar a lei para expor o pecado. Então toda a frustração que nós temos tido, eu tenho tido, você tem tido, é o tanto de lei e de justiça própria que está dentro do teu coração e do meu. As nossas frustrações não é com Deus, é porque você não tem conseguido fazer a vontade de Deus baseado nos teus esforços. Então você está frustrado. Talvez você queira nem participar da mesa do Senhor, porque você tem um ato de... Você não conseguiu atender a lei de Moisés, ou a lei do José, da Maria, a sua própria lei dentro de você. Então, nós nos punimos. Eu não consegui, então eu não vou participar. A nossa vida, ela tem essa situação, né, de esses dois mundos. Você anda com Abraão, você anda com Noé, você vai andar com Abel, você vai andar com os da fé, e Deus vai ser na sua vida. Deus vai ser quem vai levar você até entrar na terra. Ou você um dia manda um recado para Moisés e fala assim: Moisés, vai lá, fala com Deus, a gente não quer falar com ele, e tudo que ele disser nós faremos. Tá bom? Vamos ver então. A história do homem, nós estamos nessa situação no considerando o Velho Testamento. Mas o Senhor estava prometendo para os profetas que um dia Ele ia fazer uma obra pelo seu Espírito dentro do nosso coração. Ele daria para nós o seu Espírito. Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Porque não teria outra maneira do homem prosseguir se o Espírito de Deus não estivesse permanentemente com ele. Andar na presença de Deus, que ele prometeu a Abraão lá em Gálatas 3,14, a promessa feita a Abraão, sabe qual que era? Vocês podem ler comigo aí? Gálatas 3,14. Era o Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, de que maneira? Pela fé. O quê? O Espírito prometido. Deus desejava que nós chegássemos a esse ponto, recebêssemos o Espírito. A promessa de Abraão, irmãos, de andar na presença dele e ser perfeito, quando ele disse para Abraão lá em Gênesis 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ali a palavra é El Shaddai. É como fosse, os irmãos dizem assim, uma linguagem figurada, é como fosse o úbere de uma vaca. Quem morou já em sítio, talvez o Cris saiba, né, também disso, o Vilmar. Quando a vaca de manhã, principalmente aquelas vacas que produzem muito leite, elas estão desejosas de serem ordenhadas. Elas estão cheias de leites, né? Ela tem um úbere. A palavra úbere é de suprimento, é de alimento, é de o que você precisa. Eu preciso de leite, eu preciso de força, eu preciso de proteína, eu preciso de aminoácido, eu preciso. Então, anda na minha. Eu sou Deus, eu sou o teu úbere. Mama, recebe todo o suprimento. Ontem nós vimos em João 10 que ele falou assim que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa era a promessa. Tudo, do ponto de vista de Deus, era muito rico. Deus queria, mas a transgressão, a questão do coração do homem, reduz o relacionamento de Deus a legalidades, a formatos. E esse Deus, quanto mais formato você tem, mais sob condenação você sente. Quanto mais lei você tem, e você sente uma distância dele.
Você daqui a pouco começa a criar os Moisés. Olha, não deixa ele falar com nós, não. Eu já estou tão distante de uma intimidade com ele que deixa ele longe. Vai alguém, seja um mediador, vamos criar um pastor entre nós, um padre, um missionário. Vamos criar elementos mediadores, porque eu não me acho digno, porque a lei me condena, e eu quero estar mais longe de Deus. E alguns, como nós estamos vendo lá, nós vimos em João também, semana passada, da mulher, quando o Senhor se iluminou, dizendo que Ele era a luz do mundo, e quem o seguisse, não andaria em trevas, mas teria o que? A luz da vida. A mulher parou aos pés dele. Ela não poderia ter ido embora como os outros. Quem me segue? Então, quando você tem a luz da vida, quando você ouve a voz do pastor, você fala assim: eu quero essa vida para mim. Você escolhe. Você escolhe, eu escolho. Nós não escolhemos uma religião de estar aqui reunidos ou criar um grupo denominacional ou alguma estrutura. Nós escolhemos, eu espero. Eu sou um pecador que graça ganhou. Não quero sair dos pés dele. Eu quero ouvir a sua voz. E ele vai abrir a porta do aprisco e vai me chamar dessa legalidade. Vai me chamar desse aprisco da lei, desse aprisco da minha baixa autoestima. Vai me tirar do aprisco da consequência do pecado. Vai tirar essas coisas de dentro de mim. E ele vai me levar para fora como uma ovelha e vai me conduzir para onde tem vida e vida em abundância. É isso. Esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus. E ele queria que isso se realizasse quando Jesus viesse. Quando ele próprio se fizesse homem, ele próprio se fizesse o barro, tomasse a forma do barro, a forma humana, mas com a saliva do divino, para curar os nossos olhos e para nos libertar de toda a opressão que estava vindo, nós estávamos sujeitos. Então, irmãos, começa com a vinda de Cristo, começou a realidade da nova aliança. Começou tudo que Deus podia te dar. Tudo que Ele tinha prometido para Abraão se resume numa coisa: eu vou dar o meu Espírito. E no meu Espírito tem tudo que você precisa. O Espírito era para ungir, é o óleo que unge. E nós lembramos do Velho Testamento que o Espírito tinha cinamomo, cálamo, cássia e mirra. 4 elementos que compunham o óleo da unção. Cada especiaria dessa era um aspecto do Deus triuno, para ungir a gente, para cobrir a gente, para nos empoderizar, porque era a promessa de Abraão. Esse é o El Shaddai. O Novo Testamento, esse Espírito é o El Shaddai. Ele é aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Irmãos, por que precisa de dar tanta vida assim? Por que precisa derramar tanto assim? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso caos, a nossa carência, o que o pecado fez conosco, sabe, é tão grave, o buraco que nós entramos, que somente esse Deus Todo-Poderoso, esse Uber divino, esse Espírito que dá vida, para nos tirar dessa e nos levar de volta à glória, ao lugar que você nunca deveria ter saído. Adão nunca deveria ter saído da glória, estava na presença de Deus. Então nós estamos num buraco, irmãos. Nós estamos num buraco. E quem achar que não está num buraco, são aqueles que, ontem nós vimos, eu vim para que aqueles que não vejam, vejam, e os que veem, fiquem cegos. Porque eles acabam se cegando com a sua própria suficiência e a sua não dependência. Quando Jesus encontrou aquele homem depois que foi curado, ele falou assim: você crê? Deixa eu só ler o texto, João 10, se vocês quiserem ler lá. A reação, irmãos, a reação de quem é carente, tá? Quem não é carente não tem esse tipo de reação, né? Opa, João 10. É 9, né? Desculpa.
Lá, João, eu estava lá em Atos ainda. 9:36. 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele não sabia quem que tinha curado. Primeiro que ele era cego no primeiro momento. Ele não sabia de quem estava se falando, né? E ele respondeu, disse: quem é, Senhor, para que eu creia? Eu estou preparadinho. Quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Essas são as ovelhas que ouvem a voz do Senhor. Elas não têm resistência. Elas ouvem e reagem. Elas ouvem, creio, Senhor. E imediatamente ele se tornou aquele que é falado em João 4. São os verdadeiros adoradores que adorariam o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, nós temos que entrar no meio desse rebanho. Esse rebanho que se acha o pior dos pecadores, mas que acha um dos maiores agraciados. Não estamos curtindo ser o maior dos pecadores. Nós estamos curtindo o fato que somos os maiores agraciados. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas talvez, eu não sei no teu coração, talvez você ache que essa graça não seja tão grande. Não precisava tanto. Porque eu não sou tão assim, né? Eu não sei se você pode estar pensando dessa maneira. Mas quem realmente conhece a si mesmo, ou deixa Deus expor a si mesmo, ele vai perceber que ele é um dos piores. O Paulo, quando viu a situação dele, olha que o cara tinha justiça própria, hein? Ele fazia as coisas. Ele, com relação à lei de Moisés, ele foi longe. Ele foi longe. Mas ele falou assim: aquilo para mim que era ganho, eu considerei isso como esterco. E eu sou o menor de todos os santos. Na vida da igreja, irmãos, nós sempre, quando tocamos na nossa condição, nós nos sentimos o menor do que o outro irmão. Nós queremos honrá-lo e não ser honrado. O dia que você precisar de honra, é porque você precisa de honra naquele resto de justiça própria que você ainda tem. E aquilo ali vai ser o fermento que pode te tirar de receber a graça plena, de receber o Espírito pleno. Então, quando nós estamos juntos, quando nós servimos uns aos outros, aqui é um grupo de pecadores que graça ganhou. Aqui nós não temos força para julgar as pessoas. Nós não temos mais força, porque nós nos demos conta, né, como o irmão compartilhou na mesa hoje, nós nos demos conta de quem nós somos. Que graça poder ser chamado à mesa do Senhor, sem a tua justiça própria, sem o que você pode oferecer para Deus. Que graça. Eu acho que isso ajuda a gente a viver a vida da igreja. Muitos problemas que existem entre os santos, nos grupos cristãos, em qualquer ajuntamento, é porque não morreram. Porque primeiro o líder não morreu. Porque ele deveria ser o primeiro a falar assim, que nem Paulo falou: eu sou o menor de todos os santos. Só estou aqui porque Deus teve uma especial graça comigo e me tirou daquela prisão, daquele aprisco da lei. Eu era cego, eu matava as pessoas, eu pegava as mulheres em flagrante adultério, os Estevãos da vida, e eu os matava. Eu peguei Jesus e eu coloquei na cruz. Eu preferi Barrabás do que Jesus. Essa é a minha história. Por isso que eu sou um pecador, como naquela figura de ontem, um cego de nascença. Não era meio cego. E ele não teve a cegueira depois de 10 anos de idade. Ele já nasceu para mostrar que você e eu
nós já nascemos nessa situação. Aí entra o amor e a graça do Senhor. Se nós não vermos isso, nós não valorizamos o amor do Senhor. Nós não valorizamos essa mesa na prática. Nós não valorizamos que nós ganhamos graça. Nós só estamos aqui pela graça. Queria que vocês abrissem comigo Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E agora, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Puxa vida, esse é o apóstolo, esse é o homem que um dia que se sentia justo. Esse é o homem que agora reconheceu a situação de todos nós. Nós estamos, então, nessa condição. E um dia aconteceu uma coisa maravilhosa. Você, a caminho de Damasco, da tua experiência, cheio de presunção, cheio de arrogância, você vê uma luz. Você vê a luz da vida. Você vê uma luz. Cristiano, por que você me persegue? Eu tenho tentado te alcançar de tantas maneiras, né? Eu tenho usado a circunstância. Cristiano é cada um de nós, né? Ah, tem outro cristiano. Cristiano. Por que tu me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Então um dia a graça nos alcança. Não foi você. Você era 100% cego. Você era cego de nascença. Ele te encontrou. Ele foi atrás de você. Ele chamou: oi, onde você está? O que você está fazendo? Né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então tem um dia, irmãos, que eu gostaria de fazer uma passagem aqui. O dia que Jesus veio, ele nasceu, ele se fez homem. João falou sobre ele. João pregou sobre ele. E ele falou: está vindo alguém depois de mim, muito maior do que eu, do qual eu não sou nem digno de desatar-lhe a sandália dos seus pés. Eu batizo vocês com água. Eu dou um toque sobre o arrependimento. Eu mostro para vocês que tem um abismo entre o antes e o depois. Eu vim para anunciar agora que está vindo alguém e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai derramar o Espírito Santo. Ele vai cumprir a promessa dos profetas. E ele está aí. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queria que os irmãos entendessem que nesse momento vai ter um marco, uma mudança. Tudo vai ser no Espírito. Ele vai te batizar no Espírito. A igreja vai ser gerada no Espírito. As relações que essa igreja vai ter, que esses chamados vão ter, é na direção do Espírito. Haverá um pastor e um rebanho.
Ninguém é teu pastor mais. Os mercenários já vieram. Os ladrões já passaram. Mas agora, com a vinda de Jesus, chegou o pastor. É ele que você segue. Ele é o teu Salvador. Ele é o El Shaddai. Ele é o Espírito que dá vida. Ele é que cumpre a promessa. E é ele que você vai adorar. Como o cego. Ele creu e adorou. Aquela mulher samaritana creu e adorou. Nicodemos, outro creu e adorou. Eu creio, adoro, e a minha vida não será mais a mesma. Irmãos, tudo isso para dizer, de certa forma, que nós não vamos continuar. Nós não vamos fazer nada. Eu gostaria que vocês se dispusessem a isso. Não deem nenhum passo. Não deem nenhum passo. Se o Senhor não for adiante, não deem nenhum passo. Não deem nenhum passo. E se precisar, a gente entender que passo nós vamos dar, primeiro nós paramos tudo aos pés do Senhor, amém? Para nós perguntarmos ao Senhor, qual é a tua vontade? Alguém sabe plenamente? Eu posso dizer para os irmãos que eu não conheço plenamente a vontade do Senhor. Aí acontece uma coisa prática. Tudo isso, de certa forma, ele é espiritual, mas tem um momento que esse aspecto espiritual, ele desce para a terra, e ele se chama igreja. Você sabe qual a vontade do Senhor? Você é completo? Você é suficiente? Não. Eu sou uma ovelhinha que preciso ouvir a voz do Senhor. Eu sou uma ovelha que preciso viver num rebanho. Eu preciso ser cuidado nesse rebanho. Eu preciso ouvir a voz. Eu sou bobinho. Eu sou bobinho. Eu preciso dos irmãos. E aí o Senhor nos chama, porque igreja são chamados, né? Aí o Senhor nos chama, nos coloca junto, e nós passamos a viver juntos. Estamos juntos agora, amém? Mas quantos vieram de histórias diferentes? Tantas histórias diferentes, irmãos. Você é um universo totalmente diferente do outro. Como que Deus vai juntar tatu com cobra? Você está entendendo? Juntar coisa com diferente da outra. Ele só pode fazer isso porque Ele deu o Espírito Santo para esses chamados. E o que une esses chamados diferentes, de sexo, diferente de cor, diferente de raças, de formações, a única coisa que une esses é uma coisa chamada o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver agindo no meio de um ajuntamento, não tem igreja. É impossível viver junto. Se nós não nos deixarmos ser guiados pelo Espírito, não tem como edificar a igreja. Isso aqui, sabe o que vai virar? Para facilitar, não se edifica mais um corpo, que é a igreja. Se edifica exércitos, onde pela força, pela pressão, pelas normas, a gente obriga todo mundo a fazer as mesmas coisas. E por medo, porque tem disciplina, tem exaltações e tem condenações. Os que, nesse exército, os melhores recebem as suas insígnias. E os que não conseguem seguir, ficam para trás, eles não são mais contados. Mas essa não é a nossa casa. Não é o lugar que Deus nos colocou. Irmãos, fomos colocados neste lugar. Eu sou diferente de vocês. Eu sou insuportável. Porque vocês não conseguem suportar a minha história. E você é insuportável. Nós não conseguimos suportar toda a sua história. Mas aconteceu uma coisa. Um dia nós nascemos de novo. Um dia nós fomos batizados. Arrependei-vos, nós arrependemos. Um dia o Senhor passou e tirou botou nos nossos olhos barro, saliva e colocou, mandou a gente lavar. E nós lavamos.
E agora nós enxergamos que o Ricardo me pertence. E eu pertenço ao Ricardo, ao Vilmar, aos irmãos. Nós nos pertencemos. Entende? Porque meus olhos foram abertos. Porque o Espírito Santo foi dado. E o Espírito trouxe luz para nós, que nós vivemos essa comunidade de irmãos. Nós estamos juntos. Então agora é possível viver a vida do corpo. Eu comecei lendo com vocês 1 Coríntios 12. Né? E fiz essa viagenzinha ao redor aí, para falar do Espírito, para falar das coisas, da promessa do Senhor. E agora, veja só, o pregador chamado Antigo Saulo saiu pelas regiões da Grécia, da Ásia Menor, e foi falando sobre esse Espírito, sobre esse Jesus. E as pessoas, as ovelhas ouviram a voz, elas ouviram também a voz. E imediatamente elas passaram a seguir no Espírito a pregação daquele evangelho, que eram boas novas. E surgem então os ajuntamentos na terra. Surgem então os ajuntamentos na terra. Os ajuntamentos em cada cidade. E dali nós estamos juntando os tatus com cobra. Antes eram tatu com cobra. Eles são um novo homem. Antes eles eram seguidores de ídolos mudos. Antes eles estavam sem Deus, afastados de Deus, mas agora eles foram chamados para estar juntos. E aí começam os maravilhosos problemas. Ninguém chega crescido numa comunhão. Ninguém chega suficiente. Ninguém é bom suficientemente. Todos chegam com carências. Todos chegam com... Está dando um pouquinho de microfonia. Todos chegam com precisando. Eles foram roubados no caminho da lei, no caminho da adoração aos ídolos. O pecado destruiu eles, porque o ladrão veio, matou e roubou, tirou a esperança das pessoas. Mas chegou o evangelho, pregado o evangelho da nova aliança, o evangelho da graça, o evangelho da obra que Cristo fez. Você entende? Então começou a juntar pessoas diferentes. Você imagina os que estavam ali debaixo, os coríntios, né, com a formação grega, com toda a cultura grega, com todos aqueles negócios, né? E o Senhor precisa trabalhar a vida deles. Nós, irmãos, aqui nesse pequeno grupo, nós somos uma pequena igreja em Corinto, amém? Por isso que está registrado. E nós temos problemas. Nós temos problemas. Não, irmãos, não fica triste, não. Não fica triste porque nós temos problemas. Fica alegre, porque existe um El Shaddai no nosso meio. Existe um Espírito no nosso meio. Você chegou no lugar certo, não vai embora, não. Vem aqui, fique aqui para você ser edificado junto. Porque existe uma coisa que chama espírito. Não é o espírito de porco, não é o espírito do Gaspar, não é o espírito de homens, é o espírito de Deus. É o óleo da unção, que tem cinamomo, cálamo, cássia, mirra, que cada coisa daquela ali tem uma experiência do Deus triuno, para suprir a gente, para tirar a gente do buraco que nós entramos. Então viver a vida do corpo é para você ser salvo. Não é para você ser bonzinho, não é para você ser um cara elegante, educado. Você precisa ser salvo da velha natureza que entrou lá em Adão, porque o pecado é de nascença, Débora. Entendeu? É lá com Adão que a coisa começou. Mas na hora que eu nasci, eu já estava assim, gente. Eu já nasci sem enxergar nada. Eu já nasci em pecado, concebeu a minha mãe. Entendeu? Eu sou um problema, nasci um problema. Mas nasceu também pelo amor de Deus, pelo amor que Deus teve pelo homem. Nasceu a misericórdia, abundou a graça,
E agora essa graça é manifestada no meio dos santos. Você precisa viver com os santos, para que a graça aumente, para que você seja transformado. Então, estamos aqui com a igreja em Corinto, que começou lá, num primeiro momento, eu sou de Paulo, sou de Apolo, tal, e o Paulo foi falando assim, eu vim falar para vocês do Cristo crucificado, isso tem solução, a cruz vai nos salvar, Mary, não fica com medo não, a cruz vai te salvar, não fique decepcionada com você não, a cruz é que te salva, e nós vamos viver juntos, não vão embora, vamos continuar sendo edificados juntos. Mas 1 Coríntios 12, ele vai falar que você faz parte do corpo e você é importante para o corpo, e você precisa colocar o teu dom à disposição. Ele vai falar que no passado você era um adorador de ídolos mudos, e você é tão mudo quanto o teu ídolo. Os irmãos falam assim que quando alguém adora ídolo mudo, ele se torna tão mudo quanto o ídolo dele. E quem adora um Deus que fala, se torna tão expressivo, não necessariamente a gente fala o falar como fosse a verbalização. Você tem um falar geral no teu viver, tua boca, teus olhos, né? Quanto o teu Deus que fala. Então você se torna, pelo transformar do Espírito, de um Deus que fala. Nós vimos ontem em João 10, ele falou assim, vós sois deuses. Então, se viver a vida da igreja, amando os irmãos, exercitando o nosso Deus, nossos dons, Deus vai sendo dado a nós? Sim, Deus vai sendo dado a nós. Então fala assim, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Não Deus no sentido de ter a deidade só pertence a Deus, mas ter a vida e a natureza de Deus. A saliva se misturou com o barro, e essa saliva que se mistura com o barro tem uma potência, é uma potência atômica de abrir os olhos, de libertar as pessoas. Então, saber que você tem esse Deus dentro de você, esse Deus fagulha, esse Deus saliva, que para o cego foi a saliva no barro, para o homem lá no Éden foi o sopro no vaso de barro, no boneco de barro. Há uma explosão de vida, e aí você passa a funcionar, aí você passa a entender, eu preciso viver o meu dom, eu preciso viver a vida da igreja, eu tenho Espírito, e você não vai poder dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, eu queria que os irmãos invocassem comigo agora. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Você tem Espírito, e você pode dizer Senhor Jesus, você pode se encher do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu vou parar aqui, tá? Um outro dia eu quero, o Cris pode, o Vilmar, qualquer irmão pode seguir, que os dons são diversos, né? Mas o Espírito é o mesmo, tá? E a diversidade nos serviços dos irmãos, mas o Espírito é o mesmo. E é diferente nas realizações, a diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo e em todos. Nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito operando na igreja. E aí vocês podem ler em casa,
também em algum lugar que você não pode dizer que você não é necessário. Deus temperou esse corpo, colocou você no lugar certo. Você está no lugar certo. Usa este lugar. Usa este lugar para desempenhar o teu dom, teu ministério. Deixa Deus passar por você. Seja um Deus, num sentido não de deidade. Seja a expressão de Deus na vida da igreja. Mas eu não sou muito, o padrão ficou muito elevado. Sim, aí o Senhor fala para você, eu não disse que você vai fazer isso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou ser em você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, nós estamos aqui, irmãos, para poder prosseguir, andar nessa parada. Só vou dizer, finalizando, quando a obra do Espírito se ocupar lugar em nós, todas as coisas vão ser restauradas. Esse é o princípio da palavra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, havia um caos. Não havia mais nada, fazia sentido. Não havia definições das funções. Havia um julgamento, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas de morte. Quando o Espírito paira sobre as situações, então vai começar a acontecer, haja luz e houve luz. Tudo vai começar a se acertar. A porção seca vai vir, os luzeiros, as árvores que produzem semente. Se você tomar isso como figura e a gente criar um ambiente entre nós da presença do Espírito do Senhor, porque você invoca o nome do Senhor, porque você exercita o teu Espírito, porque você não é adorador de ídolo mudo, você quer falar, você quer expressar, você quer dizer das glórias de Deus, porque você está no Espírito. É o Espírito que está falando assim. Sabe o que vai começar a acontecer? Se numa reunião entre nós tiver caos, se algum irmão chegar em caos aqui, se algum irmão chegar destruído, julgado pelo pecado, abatido pelo diabo, por causa do teu profetizar, por causa do teu falar, seja verbalizado, sei lá, você vai pular, vai gritar, não sei o que você vai fazer, por causa de uma expressão do Espírito Santo, através do teu dom entre os irmãos, o caos vai ser dissipado. Aquele irmão, quando ele sair da reunião, ou quando ele enfrentar aquela semana, ele vai falar assim, eu estou livre, meus olhos agora vêm. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos num lugar que é coluna, não é isso que eu queria. Nós estamos num lugar que tem luz. Só que você, irmão, irmã, não menospreze o teu dom. Não diga que só existe Gaspares. Não diga que só existe cristianos, Marys. Não. Nós somos muitos membros diferentes, tá? Nós nos completamos, nós nos precisamos uns dos outros. Sob esta palavra, nós podemos crescer em vida, crescer em número e crescer também em experiências com Deus. Por causa da palavra do Senhor. Eu não estou fazendo uma proposição. Eu estou falando a palavra do Senhor. Então, se essa comunidade, nós queremos crescer em vida, queremos crescer em número, nós queremos estabelecer as coisas corretas, para que Deus tenha caminho. Salvar a tua vida, salvar o teu casamento, salvar o teu filho, e salvar o teu negócio, salvar a tua saúde. Aqui é o lugar, irmãos, da bênção do Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na lei, aqui serão malditas todas as famílias. Mas na fé, no seguir o Senhor como Abraão seguiu, nós seremos abençoados, irmãos. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que haja luz, que haja salvação entre nós, que haja crescimento, que ninguém precise ficar te falando o que você tem que fazer. Você sabe,
Você sabe o que você tem que fazer. E se você tiver alguma dúvida, comece invocando o nome do Senhor. Comece dizendo: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui está um cego de nascença. Ó Senhor Jesus, seja o meu El Shaddai. Eu preciso de graça para exercer meu dom. E que o Senhor possa trazer outras pessoas. E a gente seja suficientemente capaz de ter tanta vida que vai derramar pelas bordas. E as pessoas vão assim: eu quero estar junto com você. Eu quero estar na leitura bíblica. Eu quero estar na tua casa. Vem orar comigo. Ou eu quero participar da mesa do Senhor. Espontaneamente. Né? Todos esses irmãos, porque têm espírito, porque têm vida, vão estar conosco. Então nós não vamos precisar forçar nada. Forçar ninguém a acreditar em nada, a fazer nada. Nós só temos que confiar que o Espírito de Deus está agindo nas nossas vidas. E quando falta uma palavra, vem o irmão e dá uma palavra, como hoje, ou como vai ser domingo, como vai ser na leitura bíblica. Pode ficar tranquilo, tá? Amém? Amém. Eu digo que eu já encerrei aqui agora. Amém. Vocês têm espírito para poder completar o que eu falei, irmãos? Vocês têm sentimento, alguma coisa assim? Eu sei que é meio cansativo, né? Mas enfim, o que vocês acham disso? O que vocês sentem? Nós temos caminho juntos?